na História, com Carlos Bastos. Foi uma personagem de ficção, mas o livro é bem real e, segundo o autor, foi num dia como o de hoje, em 1659, que Robinson Crusoe naufragou numa ilha deserta onde sobreviveu e prosperou durante quase 30 anos. Robinson Crusoe é um romance escrito por Daniel Defoe, que foi publicado originalmente em 1719 no Reino Unido. É uma autobiografia fictícia do personagem principal e é um dos livros mais conhecidos e mais lidos de sempre. Curiosamente, o livro começou por ser publicado como folhetim no Daily Post e foi o primeiro a iniciar esta nova moda. Os tempos eram outros, o marketing ainda nem sequer existia e por isso não é de estranhar que o título original seja, prepare-se, A vida e as estranhas e surpreendentes aventuras de Robinson Crusoe, de York, um marinheiro que viveu 28 anos sozinho numa ilha desabitada na costa da América, perto da foz do grande rio Orinoco. Calma que ainda não acabou. Tendo dado à costa depois de um naufrágio onde todos os homens morreram, exceto ele. Um relato de como ele finalmente, tão estranhamente, salvou num navio pirata. Isto sim, era um título. Felizmente, quando o livro chegou a Portugal, pouco tempo depois, o título já só era Aventuras de Robinson Crusoe. E depois passou simplesmente a ser Robinson Crusoe. Supõe-se que o enredo tenha sido influenciado pela história verídica de Alexander Selkirk, um náufrago escocês que viveu durante 4 anos numa ilha do Pacífico ao largo do Chile. Curiosamente, essa ilha foi renomeada em 1966 e passou a chamar-se Ilha Robinson Crusoe. No entanto, apesar desta bonita homenagem, o autor descreveu a ilha fictícia onde Crusoe viveu muito mais ao estilo de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas, a norte do delta do tal rio Orinoco, na Venezuela. É também provável que Daniel Defoe tenha sido influenciado pela tradução, editada pela primeira vez na Europa, naquela altura, do romance do século XII do filósofo Ibn Tufayl, que também gira em torno de um homem isolado numa ilha deserta. Não sabemos se terão sido estas as suas inspirações ou se terá ouvido histórias de marinheiros, afinal estávamos no século XVIII, mas sabemos que até ao final do século XIX nenhum livro na história da literatura ocidental tinha mais edições, mais spin-offs e mais traduções do que Robinson Crusoe. Estima-se que existam quase 700 versões, incluindo edições infantis, sem texto, apenas com imagens. Quase toda a gente conhece esta história, nem que seja de uma forma superficial, mas muita gente não se lembra do início. E o início começa mais ou menos assim. Robinson Crusoe era um jovem que sonhava com aventuras. Os pais queriam que ele seguisse uma carreira estável, mas ele não queria ficar atrás de uma secretária toda a vida. Então embarcou rumo à aventura. Foi feito prisioneiro por piratas e foi resgatado por um navio português que o levou para o Brasil. No Brasil, acabou por se tornar um fazendeiro de sucesso e nunca mais quis saber do mar, até ao dia em que foi desafiado a comandar um navio para capturar escravos. Se o fizesse, todo o lucro seria dividido com ele. Foi uma proposta irrecusável e lá foi ele. Desta vez, a vida correu-lhe pior. Uma tempestade fê-lo naufragar e o resto da história deve lembrar-se. Uma história de 28 anos de sobrevivência, com canibais, cativos, piratas, tudo à mistura. E também, claro, com o inseparável Sexta-feira. Sexta-feira, que diga-se, não é escravo de Robinson Crusoe. E foi o primeiro personagem não branco da ficção a ter voz própria e caráter. Se já não se lembra bem da história toda, então se calhar está na altura de voltar a reler Robinson Crusoe.